Estamos vivendo os últimos dias? As profecias bíblicas sobre Israel estão realmente se cumprindo diante dos nossos olhos? Ou tudo isso é apenas uma interpretação forçada dos acontecimentos? No vídeo de hoje, vamos colocar esses assuntos na mesa e você vai decidir com base no que ouvir aqui. Para esse debate, eu tenho aqui comigo um amigo muito querido, Pastor Enoque. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, André. Deus te abençoe. Não é exagero. Quem lê a Bíblia com discernimento espiritual vê claramente. O que está acontecendo em Israel hoje é o eco de profecias escritas há milênios. Não é coincidência, é cumprimento profético. E quem ignora isso está espiritualmente cego. Mas, pastor, muita gente argumenta que essas profecias já se cumpriram no passado, ou que são simbólicas. Será que não estamos distorcendo textos antigos para encaixar nas manchetes atuais? Será que isso não é perigoso? Perigoso é tratar a palavra como um livro de metáforas. Quando Ezequiel fala de uma nação renascendo em um só dia, isso aconteceu em 1948. Quando fala sobre alianças e guerras em torno de Israel, é exatamente o que vemos. Deus está falando, o mundo está distraído. E é por isso que esse debate precisa acontecer. Hoje vamos confrontar ideias, teologias e interpretações, mas mais do que isso, queremos provocar a sua reflexão. Você está preparado para ouvir argumentos que talvez abalem suas certezas? Antes de continuar, quero te convidar a comentar aqui embaixo. Você acredita que as profecias estão se cumprindo agora em Israel? Ou tudo isso é apenas coincidência e sensacionalismo religioso? Se inscreva no canal, ative o sininho e já deixa o like se curte debates como esse. Quer que a gente continue com esse assunto? Comenta, quero a parte 2. Quando olhamos para Ezequiel 37, vemos a visão do Vale de Ossos Secos, uma profecia sobre o povo de Israel sendo restaurado como nação. Isso se cumpriu literalmente em 1948. Quando Israel ressurgiu das cinzas do Holocausto. Um povo espalhado por mais de 2000 anos retornou à sua terra. Isso não é simbólico, isso é factual. Mas, pastor, não seria possível interpretar isso de forma simbólica? Alguns teólogos veem essa restauração como espiritual, e não necessariamente política ou territorial. Será que não estamos forçando um encaixe entre Bíblia e geopolítica? Ezequiel 38 e 39 vão além. Falam de uma coalizão de nações vindo contra Israel, uma guerra liderada por Gog da terra de Magog. Veja o que está acontecendo hoje. Alianças entre nações muçulmanas radicais. Ameaças crescentes ao redor de Israel. Isso não é invenção minha, é manchete de jornal. A Bíblia está falando. É um ponto forte, mas e se esses textos forem apenas cíclicos? Afinal, Israel já enfrentou muitas guerras. Como podemos ter certeza de que esses eventos atuais são os exatos que o texto profetizou, e não apenas repetições da história? A diferença, André, é que hoje temos todos os elementos proféticos reunidos. Israel na terra, Jerusalém sob controle do povo judeu, tensões globais, perseguição ao cristianismo, e avanço da tecnologia profética, como o controle global. Tudo está preparado para o retorno do Messias. É só quem não quer ver que continua negando. Então o senhor está afirmando que estamos vivendo os dias que precedem o apocalipse bíblico? Porque isso para muitos é alarmante, e até perigoso para a fé de quem espera uma vida longa e estável. Pastor, eu entendo sua fé e respeito sua visão, mas precisamos levantar uma questão séria. Muitas dessas profecias foram escritas em contextos históricos específicos, para povos que viviam sob ameaça constante. Será que não estamos desrespeitando o contexto original ao transplantá-las diretamente para os dias de hoje? Respeitar o contexto não significa ignorar o futuro. A Bíblia é viva, André. Ela fala ontem, hoje e amanhã. Os profetas não falavam só para o seu tempo. Eles viam o futuro com os olhos de Deus. E negar isso é limitar a revelação divina. Mas veja, a mesma profecia que o senhor cita de Ezequiel, por exemplo, já foi aplicada por estudiosos ao retorno do povo judeu após o exílio babilônico. E o próprio Apocalipse é cheio de linguagem simbólica. Dragões, cálices, números misteriosos. Isso não seria mais uma linguagem espiritual do que um cronograma literal de eventos? Apocalipse é simbólico, sim, mas os símbolos apontam para realidades concretas. Quando João fala de perseguição aos santos e do domínio da besta, isso tem reflexo direto em governos autoritários e sistemas globais anticristãos. Não dá para tratar tudo como metáfora e ignorar a realidade ao redor. Mas e o impacto disso nas pessoas? Já ouvi histórias de gente que vive em pânico, esperando o fim do mundo, se isolando, parando de planejar a vida. Será que esse tipo de interpretação tão literal das profecias não está alimentando medo em vez de fé? Se há medo, é porque falta entendimento. O verdadeiro crente não teme o cumprimento das profecias. Ele se prepara. O problema não é a profecia, é a falta de preparo espiritual. Estamos sendo alertados, e o alerta é sinal de amor de Deus. Pastor Enoque, me responda com sinceridade.
O senhor acredita que podemos apontar com precisão que esse é o tempo do fim, com base nos conflitos atuais em Israel, e se for apenas mais uma fase turbulenta entre tantas que a região já viveu? Minha resposta é sim, com base nos sinais. Nunca antes tivemos tantos acontecimentos alinhados com as Escrituras ao mesmo tempo: guerras, pestes, fome, apostasia e Israel no centro das atenções do mundo. Isso não é aleatório, é cumprimento progressivo. E o senhor não teme que essa urgência acabe se tornando sensacionalismo? Já vimos outras datas serem apontadas como o fim e nada aconteceu. O povo se frustra, perde a fé. Será que não deveríamos ser mais cautelosos? Jesus mesmo disse: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo. Não estamos marcando datas, mas sim observando os sinais. Ignorar isso é como ver o céu escurecendo e não se preparar para a chuva. A responsabilidade é anunciar, não agradar. Mas, se tudo isso estiver sendo interpretado de forma errada, se estivermos tirando textos do contexto e deixando milhares de pessoas com medo do futuro, isso não fere a missão de consolar e edificar que o Evangelho também carrega? O Evangelho consola, sim, mas também confronta. Ele avisa. João Batista não pregava conforto, ele pregava arrependimento. Estamos em tempos sérios, André, e talvez o incômodo que muitos sentem seja o Espírito Santo despertando-os antes que seja tarde. Chegamos ao fim deste debate, mas as perguntas continuam no ar. Será que estamos mesmo presenciando o cumprimento das últimas profecias bíblicas? Ou estamos apenas enxergando aquilo que queremos ver em meio ao caos do mundo moderno? Eu creio sem hesitar que Deus está falando alto e claro. Os sinais estão aí, visíveis para quem tem olhos espirituais. A palavra se cumpre, com ou sem a nossa concordância. E quanto antes o povo despertar, mais preparados estaremos para o que virá. Mas é importante lembrar, fé também exige discernimento. Não podemos viver com medo ou manipulados por interpretações apressadas. Precisamos estudar, orar e buscar sabedoria para entender o que realmente está acontecendo, sem sensacionalismo. A diferença entre fé e sensacionalismo está na motivação. Quem anuncia as profecias com base na Bíblia quer preparar, não assustar. O próprio Cristo nos mandou vigiar, e só vigia quem está atento aos sinais. Então, agora queremos saber, o que você pensa sobre tudo isso? Você concorda com o pastor Enoque? Acredita que estamos vivendo o tempo do fim? Ou vê tudo isso com um olhar mais simbólico e histórico? Comenta aqui embaixo, queremos te ouvir. Se esse conteúdo te fez pensar, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. E se quiser a parte 2 com um novo tema profético ainda mais polêmico, comenta aqui. Quero mais debate. Até a próxima. E que Deus te dê sabedoria para discernir os tempos.